Graça e paz, amados irmãos, que a paz do Senhor repouse sobre a sua vida e que a bênção do Senhor, que está neste lugar também, repousando sobre as nossas vidas, seja partilhado para você que está na sua casa, onde você estiver, neste momento. Amém? Amém. Vamos começar, então, a meditar na palavra. E hoje nós temos uma das cartas de Paulo, uma das cartas de Paulo que não é tão grande assim, são 4 capítulos apenas, mas foi uma carta muito especial para o apóstolo Paulo, porque essa carta aos Filipenses, então você pode abrir na carta aos Filipenses, ela foi escrita com um calor no coração de Paulo para os irmãos de Filipenses. Paulo estava neste momento, no momento dessa carta, ele estava em sua primeira prisão, provavelmente em sua primeira prisão na capital do Império Romano, em Roma. E nós vemos isso em várias partes aqui, ele citando que estava em Roma, citando saudações dos irmãos, algumas coisas que remetem a esta cidade. E Paulo então estava ali, mas ele não estava livre, ele estava preso. E ele estava também uma pessoa preso, parece que a pessoa está triste, mas ele não estava assim, ele estava alegre. Ele estava compartilhando aquilo que ele estava vivendo na prisão, que não era tristeza, que era alegria, aos irmãos livres. Então, nós vamos caminhar um pouco nesta manhã sobre uma parte pequena do primeiro capítulo da carta aos Filipenses. Então, capítulo 1, Filipenses capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 3. Vamos abrir ali, então, Filipenses capítulo 1, verso 3, diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque Paulo está aqui como apóstolo, que foi a tantos locais e fundou igrejas, mas ele está aqui orando, Senhor. Está aqui mostrando, Deus, que ele orava também pela igreja dos Filipenses, Senhor. E nós, Pai, temos tanto a aprender, Pai, com uma oração talvez simples a nós aqui, mas que podemos, Pai, aplicar nas nossas vidas e assim agir para orar desta forma, para orar com este coração, para orar talvez fazendo esses pedidos ao Senhor pelos nossos irmãos, pela igreja do Senhor, Pai. Aplica essa palavra em nosso coração. Coloca através do poder do Teu Espírito, Senhor, graças a Deus, quando eu falar, Pai, para que encontre morada nos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, o tema dessa mensagem é a oração de Paulo aos Filipenses. Paulo está aqui mostrando um pouco da oração dele para aquela igreja, partilhando uma parte, talvez, daquilo que ele fazia quando estava com o Senhor. Paulo aqui não estava orando presencialmente com os irmãos, ele escreveu essa carta mostrando um pouco da oração dele para aqueles irmãos.
Então, como que é essa oração de Paulo? Como que Paulo ora pelos filipenses aqui neste capítulo? Como que ele está orando? Então, nós vemos aqui no versículo 3 que ele está dando graças a Deus. Então, a oração de Paulo é de gratidão. Olha o versículo 3: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Como é a oração de Paulo? É de gratidão. Ele tem gratidão a Deus pela lembrança que ele tem dos irmãos ali de Filipenses. Esses irmãos, por tudo que Paulo mostra nessa carta, eles eram irmãos muito queridos de Paulo. Paulo fala que tem saudades dele. E a lembrança de Paulo, desses irmãos, faz ele agradecer a Deus. Pode ser que você conheça pessoas que você ora e talvez você se entristeça e talvez você peça por aquela pessoa para que ela venha a ser transformada, mudada. Mas Paulo aqui, nesse momento, nesse primeiro momento, ele está agradecendo a Deus pela recordação que ele tem daqueles irmãos. Então ele é grato a Deus por aqueles irmãos, ele é grato ao Senhor. Então ele começa essa oração com gratidão. Isso é interessante nós notarmos. Como é a oração de Paulo também? Ela é contínua. Ela é uma oração contínua. Olha o versículo 4. Fazendo sempre, ele fala assim. E mais para frente ele fala assim: por todos vós em todas as minhas orações. Fazendo sempre. É contínua, é uma oração que não é naquele momento só. Ele orava e ele continuava orando. E talvez no outro dia ele orava de novo. E ele tinha um tempinho e ele orava. Era contínuo, ele fazia sempre essa oração. Ele orava por esses irmãos, dando graças. E nós vamos ver algumas coisas aqui que ele fazia. Olha como é importante nós orarmos continuamente. Este homem, ele fundou aquela igreja. Este homem, ele mostrou o caminho do Senhor para aqueles irmãos ali. Nós vemos alguns irmãos ali que se converteram através da vida de Paulo. E Paulo orava sempre, fazia sempre essa oração. Ele orava pelos irmãos. Como é a oração de Paulo? Ela é abrangente. A oração de Paulo, ela é abrangente. Olha só ali, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, por todos aqueles irmãos da igreja ali em Filipos, a igreja aos filipenses, dos filipenses ali. Ele orava por todos eles. Ele não orava só por o irmão lá que foi convertido por ele, que era o carcereiro. Lembram desse irmão? Ele fazia parte da igreja de Filipos. Não orava só pela Lídia, não pela Lídia daqui, mas a Lídia que se converteu lá. Não orava por aquela grega que se converteu também lá. Não, ele orava por todos os irmãos da igreja. Ele orava por todos, é uma oração abrangente. Ele não fala assim, não, vou orar só por esse aqui que eu sei que ele ora por mim. Não, ele orava por todos. É uma oração abrangente. Essa é a oração de Paulo e isso mostra um pouco do coração dele. Como é a oração de Paulo? Ela é uma oração humilde. Por que humilde? Onde você está vendo essa palavra humilde? Ela não está aqui, mas há uma característica na oração dele aqui. Fazendo sempre com alegria súplicas. Não existe uma súplica com orgulho, daí não pode ser súplica. A súplica, ela é uma oração de humilhação, ela é uma oração de insistência com Deus, é uma oração forte, uma oração que muitas vezes pode ser gerada por lágrimas, entendendo que Deus é muito superior, então você suplica a Deus por aquela pessoa, ou até por você, ou por aquilo que você está pedindo. Então a oração de Paulo é uma oração humilde. Ele entende o lugar dele e ele ora por aqueles irmãos com uma oração humilde. Ele suplica a Deus por todos os irmãos nas orações dele. Ele pede ao Senhor com instância, ele suplica fortemente a Deus. Como é a oração de Paulo? É uma oração alegre.
Ele já começa com gratidão, então você pode compreender que é uma oração alegre pelos irmãos ali. Olha lá, fazendo sempre, no versículo 4, com alegria. É uma oração alegre, é uma oração que ele tem alegria em orar por aqueles irmãos. Fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Tudo isso nós vemos como característica da oração de Paulo neste momento. É uma oração de gratidão, é contínua, é abrangente, é humilde, é alegre. Pensa bem, isso está no coração de Paulo, sendo passado ao Senhor por aqueles irmãos. Mas ele está em uma cadeia. Ele está preso, mas ele está orando dessa forma por aqueles irmãos. Paulo mostra aqui o quê? Ele mostra que ele não está pensando no sofrimento dele neste momento, mas ele mostra que ele está orando por aqueles irmãos, mostrando que ele pensa naqueles irmãos que estão lá fora, pelos filipenses aqui nesse caso. Ele está orando por eles e ele mostra isso na carta dele. Ele quer que os irmãos saibam que ele está orando por eles. Então nós vemos que a oração de Paulo, ela é assim. Mas Paulo, ele ora dessa forma, mas ele não só ora e a gente vê as características da oração dele aqui, mas a gente vê também que ele faz pedidos ao Senhor. Faz pedidos ao Senhor por estes irmãos em Filipenses. Quais pedidos Paulo faz? Vamos ver o primeiro pedido. Então, versículo 9. Eu vou pular um pouco aqui. Versículo 9 diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Quais pedidos Paulo faz? Por amor. Para aumentar o amor, aonde? Entre os filipenses, na igreja dos irmãos de Filipos. Ele ora por amor, para que aumente. Ele não pediu aqui para que eles tenham amor, porque ele já tem o amor. Ele não pediu ali para que Deus envie amor a eles, mas ele pede o quê? Que aumente mais e mais. Então ele considera que aquela igreja ama e tem amor, mas ele pede a Deus para que eles venham aumentar em amor. E a gente vê que essa igreja já tinha demonstração de amor até para com a vida de Paulo, mas ele pede ao Senhor mais amor. Ele pede ao Senhor aqui por esses irmãos para que eles venham ter mais amor, que aumentem em amor. Outro pedido que Paulo faz, e está de uma certa forma incluído nisso, nesse por amor, o pedido, que Paulo faz é por pleno conhecimento e percepção. Ele fala, o amor aumente, o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Eu queria que você talvez buscasse entender o que passa no meu coração aqui quando eu leio isso. Paulo, ele escreveu algo que ele orava. Então ele compreendia cada uma dessas palavras que quando ele falava ao Senhor, ele queria que isso realmente acontecesse. Ele queria que o amor aumentasse, tanto é que ele escreveu isso depois. Ele queria que, através desse amor aumentando, eles viessem a ter pleno conhecimento e toda a percepção. Ele orava, então ele não colocou essa palavra só para ficar bonito ali, para fechar no texto, não, porque ele orava para que isso acontecesse naquela igreja. Então, aqui ele escreveu essa oração. Talvez quando você está orando ali, você às vezes coloca uma palavra que você ouviu, talvez alguém orando, você pode talvez pensar assim, ou você está orando e concordando com uma pessoa, mas aqui ele estava gerando essa oração no coração dele, e ele anotou isso, e quando ele anotou, então a gente tem essa certeza de que ele queria que isso acontecesse. Pleno conhecimento e percepção. Por que isso? Porque precisava, ali naquela igreja, e não só nessa igreja, nas outras todas, elas estavam sendo atacadas por heresias, atacadas por falsas doutrinas. Homens estavam ali tentando mudar o evangelho. Esses irmãos precisavam então o quê? Fazer o quê? Ser cheios do conhecimento.
aumentar em conhecimento e percepção. Eles precisavam estar atentos. Por quê? Olha o versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia do Senhor. Então eles precisavam ter esse conhecimento, ter essa percepção para aprovar as coisas excelentes, para dizer o que é certo. Isso é certo. Isso não, né? Quando você aprova o que é certo, você vai saber o que é errado. Então eles precisavam saber o que é certo. Então ele ora ao Senhor para que aqueles irmãos soubessem o que deveriam fazer. Então ele fala: Senhor, enche eles do conhecimento, enche eles de percepção para que eles venham aprovar as coisas excelentes. Sabe quando uma pessoa fala uma coisa e você não concorda com aquilo ali, e talvez ela fala meio brincando, naquele momento, se você der uma risada ali, parece que você vai estar aprovando aquilo ali. E você deve manter ali a postura e não aprovar aquilo ali, nem uma forma de rir junto com a pessoa. Pelo menos eu penso dessa forma. Você deve mostrar que não concorda com aquilo ali, né? E Paulo aqui fala para aprovar então as coisas excelentes e ser sinceros, não ter falsidade. Então eles iam aprender com isso, eles iam ter esse conhecimento, eles iam aprender a ser sinceros, a discernir o que era excelente, o que era correto, e assim eles iam se apresentar dessa forma, inculpáveis para o dia do Senhor. Então, Paulo não coloca essas coisas aqui soltas assim, ele coloca compreendendo que ele orava para que eles tivessem um amor aumentado, pleno conhecimento e toda percepção, e assim eles pudessem aprovar as coisas excelentes, sendo sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Outro pedido que Paulo fala, que eu consegui ver aqui, o versículo 11 fala: cheios do fruto de justiça. Cheios do fruto de justiça. Então, por abundância de frutos, Paulo pede ao Senhor para que aquela igreja venha a ser abundante de frutos. Mas que fruto? Ou que fruto aqui, né? Um específico. Fruto de justiça. O que seria isso? Seria mostrar um testemunho correto. O fruto, ele vem isso, daquilo que a árvore produz. Então, que eles pudessem produzir coisas que fossem retas, coisas que fossem justas, e não só um pouco, ou regular, mas eles pediam que fosse, o Senhor Jesus pediu, o Paulo pediu ao Senhor Jesus, para que esses irmãos fossem cheios do fruto de justiça, por abundância. Nós podemos também entender aqui o coração de Paulo, que ele queria que aqueles irmãos mostrassem ao mundo um testemunho, mostrassem ao mundo o que o Evangelho, o que o Senhor Jesus, o que o Espírito Santo estava produzindo no interior deles, e que eles mostrassem um testemunho diferente do que as outras pessoas. Eles eram diferentes. Eles estavam mostrando justiça, eles estavam mostrando retidão. E ali fala, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. O padrão é Jesus Cristo, e é através de Jesus que eles podem produzir esse fruto de justiça. Para quem? Para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor, para a glória e louvor de Deus. Versículo 11, para a glória e louvor de Deus. Paulo pede isso. Ele pede por amor, por pleno conhecimento e percepção e por abundância do fruto de justiça. Por isso, Paulo está aqui. Ele ora com esse coração que nós vimos, mas ele também faz esses pedidos ao Senhor por aquela igreja que ele ama muito. Mas nós vemos então que a oração de Paulo, ela tem esse coração. Nós vemos que ele pede isso ao Senhor, mas nós vemos também que Paulo tem uma certeza quando ora. E isso nós vamos para o meio ali. O versículo 6, olha só o que diz ali. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse versículo é tão conhecido, mas isso aqui Paulo não está aqui pedindo ao Senhor para que o Senhor complete a obra. Não, ele está certo. Ele tem certeza que Deus vai completar a obra.
Aí nós podemos prestar atenção, às vezes, na oração, parece que a gente está falando assim, opa, desculpa, caiu o microfone. Parece que às vezes a gente está orando, falando assim, coisas que o Senhor sabe como deve fazer, como a gente deve orar. Será que a gente deve falar assim, Deus, faça isso, isso e isso, ou fala assim, Senhor, o Senhor sabe, e eu tenho certeza que o Senhor sabe. Versículo 6 diz, estou plenamente certo de que aquele que é Deus, então estou plenamente certo de que Deus, que começou a boa obra em vocês, Ele vai terminar, Ele vai completar. Ele está com a confiança não nos filipenses aqui, Ele está com a confiança na palavra que Deus deu a ele, em Deus. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Ele não precisava ficar frustrado, porque é Deus quem faz. Ele tinha plena certeza em Deus, porque ele sabia que a obra não era dele, mas era do Senhor. E ele falou, aquele que começou a boa obra. Então não foi Paulo, ele entende que não é ele que começou a boa obra entre os Filipos, mas é o Senhor. Então ele tem plena certeza, ele fala, estou plenamente certo de que o Senhor Deus, Jesus Cristo, que começou a boa obra em vocês, vai completá-la. Isso é um refrigério para Paulo. Ele encadeia. Ele sabia que o Senhor estava cuidando. E ele sabia que Deus ia continuar. E ele fala assim, aliás, olha o versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Ele fala isso e tem essa plena certeza de que o Senhor vai completar a obra, porque ele conhece aquela igreja. E ele sabe que aquela igreja participa também do sofrimento dele, mesmo lá na cadeia. Eles não estavam lá na cadeia com Paulo, mas a igreja de Filipenses era uma igreja que participava de Paulo no ministério. Quando ele precisou de ajuda, a igreja de Filipos, lá da cidade de Filipos, foi aquela que ajudou, que esteve lá cooperando, que esteve lá com Paulo no momento que ele precisava de uma oferta. Quando ele precisou de uma oferta para levar os pobres da Judéia, a igreja de Filipos foi lá e arrecadou essa oferta. E era uma oferta sacrificial. Era uma oferta que era custosa àqueles irmãos. Mas isso gerava uma certeza no coração de Paulo. Eu estou plenamente certo de que o Senhor que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso Paulo tem saudade dessa igreja. Lá na cadeia ele diz, o Senhor Deus é minha testemunha da saudade que eu tenho de todos vós. Paulo tinha saudade desses irmãos. Como nós vemos nessa oração aqui, nesses poucos versículos, como vemos o coração de Paulo, como vemos aquilo que ele pede aos irmãos e a certeza que ele tem. Por isso, nós podemos aprender com isso e olhar para nós mesmos e ver se temos esse coração no nosso momento de oração. Será que quando oramos ali, nós oramos com gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor já tem feito? Paulo não está sendo grato por aquilo que não ocorria, mas ele era grato. Então ele agradecia a Deus pelas coisas que existiam ali naquela igreja. Será que temos uma oração contínua para com os nossos irmãos? Será que essa oração ela abrange a todos ou a gente é seletivo em nossas orações? Será que a nossa oração, quando nós oramos, ela é uma oração de súplica, é uma oração humilde? Será que a nossa oração é uma oração alegre, mostrando confiança em Deus? O que pedimos na nossa oração? Será que nós incluímos em nossa oração por amor aos irmãos? Para que eles venham aumentar em amor? Será que em nossa oração nós oramos para que os irmãos tenham conhecimento, percepção, para que venham saber o que é certo e o que é errado? E será que nós pedimos muito, muito, muito fruto de justiça para os nossos irmãos? E qual a certeza que nós temos? Está baseado somente nos nossos irmãos ou no Senhor? Está baseado aqui a obra que começamos, talvez ali onde executamos, seja talvez uma igreja grande, que você possa ser um pastor, um irmão ali, ou seja um grupo pequeno, ou seja o seu
pequeno rebanho que você tenha, será que você entende que não é você que começou, por mais que Deus usou você ali no início, mas que foi Jesus Cristo que lá no início começou essa obra? Porque se você tem essa certeza, você pode ter a certeza de que Ele é fiel para completá-la e que Ele vai completar essa obra. O Senhor, porque Ele começou. Quando você for orar, lembre-se disso. Quando você for pedir ao Senhor, lembre-se disso. E talvez quando um dia você estiver ali pensando, será que esse rebanho está bem? Lembre, guarde isso no seu coração. Ore ao Senhor e fale ao Senhor que você tem confiança, certeza de que Ele vai terminar a obra que Ele começou. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos esse caminho ao Senhor, Deus. Esse caminho de falar contigo. Esse caminho, Deus, de ouvir a Ti, Senhor, chamado oração, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Paulo registrou aqui e isso está aqui a nós hoje, Senhor. Essa oração, Senhor, de Paulo àqueles irmãos, Senhor, que ele mostrou, Senhor, o coração dele ali sem medo, sem vergonha, mas ele quis colocar, Senhor, o coração dele ali, Senhor, mostrando para nós como devemos orar, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado também, Senhor, porque temos esse caminho também que podemos pedir ao Senhor. Temos esse caminho de suplicar ao Senhor e pedir pelos demais irmãos, orar com instância. E obrigado, Senhor, porque temos em nosso coração a certeza de que o Senhor é poderoso, é fiel para completar a obra que o Senhor começou, Pai. Até o dia do Senhor. Até o dia do Senhor, Deus. Pai, firma isso em nossos corações, Pai. Coloca isso nas nossas vidas, Pai. Pedimos não por nossas forças. Pedimos não, Pai, pela nossa oração bonita, mas pedimos em nome do Senhor Jesus, que pode e é fiel para completar essa obra. Te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós temos... Me veio, enquanto eu estava orando, como que nós sabemos que a obra é do Senhor? Quando nós colocamos no princípio Jesus Cristo na obra. Quando nós expomos Jesus Cristo aos irmãos que nós estamos pregando, nós temos certeza que essa obra é do Senhor. Então, se você vai começar um novo, você, irmão em Cristo Jesus, está querendo começar algo novo, um evangelismo, algo, lembre-se disso. Jesus Cristo é a base e Ele vai dar base para todo o seu ministério. Então, pregue Cristo Jesus e assim Ele é fiel para completar a obra até o dia dele. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.